Você já ouviu alguém dizer que existem alimentos capazes de ajudar a reverter gordura no fígado, mas quase nunca explicam o que realmente está destruindo esse órgão por trás dos bastidores. E o mais curioso é que alguns alimentos que muita gente aprendeu a temer por décadas podem não ser o problema principal. Hoje você vai entender o que de fato sobrecarrega o fígado, quais alimentos mais atrapalham, quais alimentos podem ajudar e por que tanta gente continua piorando mesmo achando que está comendo saudável. Antes de começar, responde uma pergunta rápida aqui nos comentários. No seu dia a dia você acha que come mais açúcar ou mais comida de verdade? Escreve aqui, muito açúcar ou comida de verdade. Porque muita gente acredita que o problema do fígado está em um alimento específico, mas na realidade o que está acontecendo é bem diferente. Então já presta atenção até o final, porque a parte mais importante não é só a lista dos alimentos, é entender o mecanismo. Porque quando você entende isso, nunca mais olha para a sua alimentação do mesmo jeito. E antes de continuar, me responde aqui nos comentários, você já fez exame e descobriu gordura no fígado ou ainda não sabe como está a saúde do seu fígado? Eu quero ler o que você vai escrever porque isso ajuda muito a trazer os próximos vídeos certos aqui para o canal. E já se inscreve agora, porque se você não se inscrever, provavelmente vai perder os próximos vídeos que podem te ajudar a identificar erros silenciosos que afetam não só o fígado, mas também coração, glicose, inflamação e metabolismo como um todo. Agora vamos direto ao ponto. O fígado é um dos órgãos mais incríveis e mais sobrecarregados do corpo humano. Ele participa de centenas de funções essenciais todos os dias. Ele ajuda a filtrar substâncias, participa do processamento de nutrientes, ajuda a regular energia, participa do metabolismo de gorduras, carboidratos e proteínas, além de ser peça central na neutralização e eliminação de toxinas. Só que existe um problema. A maioria das pessoas só pensa no fígado quando ouve falar de álcool, cirrose ou algum exame alterado. E aí mora um erro estratégico enorme, porque o fígado normalmente começa a sofrer muito antes de a pessoa perceber qualquer sintoma claro. Em muitos casos, a gordura no fígado vai se acumulando de forma silenciosa, sem dor, sem alerta óbvio, sem sinal dramático no começo. E justamente por ser silencioso, esse problema avança em muita gente sem resistência nenhuma. A pessoa continua comendo do mesmo jeito, continua repetindo os mesmos hábitos e acredita que está tudo bem, quando na verdade o órgão já está sendo sobrecarregado dia após dia. Durante muito tempo, muita gente acreditou que gordura no fígado era basicamente um problema de quem bebia demais. Só que hoje isso não explica nem de longe todos os casos. Existe um número enorme de pessoas com fígado gorduroso que nem sequer bebem álcool em excesso. E isso muda completamente a conversa, porque se não é só o álcool, então o que está acontecendo? E é aqui que muita informação na internet começa a confundir em vez de esclarecer. Você vê listas mandando cortar isso, evitar aquilo, demonizando um alimento aqui, exaltando outro ali, mas sem te mostrar a lógica real do processo. Sem lógica, a pessoa só decora regras. E quem só decora regras se perde rápido, porque aparece outra opinião, outro vídeo, outro especialista, e a confusão volta. O que realmente faz diferença é entender a causa central do problema. Então guarda isso com muita atenção. O fígado começa a sofrer quando ele recebe mais carga do que consegue lidar bem. Em outras palavras, quando ele é sobrecarregado repetidamente. E essa sobrecarga não vem de uma única fonte. Ela pode vir do álcool, pode vir do excesso de açúcar, pode vir do excesso de frutose, pode vir de padrões alimentares que mantêm a insulina elevada por muito tempo, pode vir de certos alimentos ultraprocessados e também de um contexto de inflamação e resistência à insulina. Ou seja, o problema não é olhar para um alimento isolado e tratá-lo como vilão universal. O problema é entender quais fatores lotam o fígado todos os dias e impedem que ele funcione com eficiência. E aqui entra uma das partes mais importantes deste vídeo. Muita gente acha que gordura no fígado acontece simplesmente porque a pessoa come gordura. Parece lógico na superfície, mas não é tão simples assim. O corpo humano é muito mais complexo. Em muitos casos, a gordura acumulada no fígado não vem diretamente da gordura ingerida. Ela pode ser produzida pelo próprio organismo a partir do excesso de energia, principalmente quando há consumo frequente de açúcar, excesso calórico e um ambiente hormonal desfavorável, especialmente com insulina elevada por muito tempo. Esse é o tipo de detalhe que muda totalmente a interpretação. Porque, se a pessoa acredita que o problema é só gordura da alimentação, ela começa a atacar os alvos errados e deixa passar justamente o que está causando a sobrecarga de verdade. Vamos falar então do primeiro grande ponto: açúcar. Quando as pessoas ouvem açúcar, muitas pensam só em sobremesa, refrigerante ou doce evidente. Mas o impacto do açúcar vai muito além disso.
O açúcar comum é formado por glicose e frutose, e aqui está o detalhe que quase ninguém explica direito. A frutose é especialmente relevante nessa conversa porque ela é processada principalmente pelo fígado. Isso significa que, quanto mais frutose a pessoa consome regularmente, maior pode ser a carga colocada sobre esse órgão. E não estamos falando só daquele doce de vez em quando. Estamos falando de um padrão alimentar repetido, todos os dias, com refrigerantes, sucos, sobremesas, molhos industrializados, biscoitos, iogurtes adoçados, cereais açucarados, produtos fit adoçados e todo tipo de alimento ultraprocessado que parece inofensivo, mas soma açúcar o tempo inteiro. Agora presta atenção porque esse ponto é decisivo. Muita gente acha que o problema está apenas no açúcar adicionado, mas exagera em frutas muito doces, sucos naturais em excesso e grandes quantidades de alimentos que, na prática, concentram açúcar rapidamente. Aqui entra uma diferença importante. Isso não significa que fruta seja vilã. O erro não é esse. O problema é quando a pessoa cria a ilusão de que, por ser natural, pode consumir sem limite. O fígado não interpreta a origem com emoção. Ele lida com a carga metabólica. Então, se existe uma grande quantidade de frutose chegando o tempo todo, a sobrecarga continua sendo sobrecarga. Algumas frutas em contexto equilibrado não são a mesma coisa que volumes exagerados consumidos ao longo do dia, especialmente em sucos, vitaminas ou combinações que facilitam consumo alto sem saciedade proporcional. Esse é um ponto que gera muita confusão porque as pessoas gostam de transformar tudo em pode ou não pode, quando a realidade depende de contexto, quantidade e estado metabólico da pessoa. E aqui chegamos a outra peça central, a insulina. A insulina é um hormônio fundamental para o metabolismo, mas quando ela fica elevada com frequência por causa do padrão alimentar e do estilo de vida, isso dificulta muito o cenário. Em um corpo que já caminha para a resistência à insulina ou já tem gordura no fígado, manter a insulina constantemente alta cria um ambiente que favorece armazenamento e dificulta a mobilização de gordura. Em outras palavras, o corpo fica mais travado metabolicamente. Então, quando falamos em reverter gordura no fígado, não basta olhar só para calorias ou só para gordura. É preciso observar também o impacto que certos alimentos e padrões de refeição têm sobre glicose, insulina, fome, saciedade e armazenamento. E já isso vai ficar ainda mais claro quando eu falar dos alimentos que mais ajudam. Antes disso, precisamos desmontar algumas crenças que atrapalham demais. Uma delas é a ideia de que sal seria um dos grandes culpados pela gordura no fígado. Essa simplificação aparece bastante, mas o raciocínio não fecha bem para a maioria das pessoas. Sim, o sódio pode ser um problema em contextos específicos, especialmente quando existem certas condições clínicas que alteram a regulação de líquidos. Mas tratar sal como se fosse um dos protagonistas da gordura no fígado é um atalho ruim. Isso desvia o foco do que mais pesa metabolicamente, como excesso de açúcar, excesso de frutose, resistência à insulina e padrões alimentares inflamatórios. Quando alguém concentra a energia mental no inimigo errado, ela relaxa com o inimigo certo. Esse é o perigo. Outra crença muito forte é a demonização automática da carne vermelha. Muita gente ouviu durante anos que carne vermelha seria um dos grandes motores desse problema por causa da gordura saturada. Só que a história, de novo, não é tão simples. O conteúdo da transcrição que você me enviou insiste justamente nesse ponto. A gordura saturada não deve ser tratada como a causa direta e automática da gordura no fígado. O argumento central ali é que, em humanos, boa parte da gordura corporal pode ser produzida a partir do excesso de combustível e do ambiente metabólico alterado, não necessariamente vir diretamente da gordura saturada ingerida. Isso é importante porque muda o foco da conversa. O debate deixa de ser, essa gordura entra e vai direto para o fígado, e passa a ser, o que está criando o ambiente metabólico que faz o corpo acumular gordura e travar sua utilização. Agora, isso não quer dizer que qualquer padrão alimentar rico em carne, isoladamente, seja automaticamente protetor. O ponto estratégico aqui é outro: carne, dentro da lógica apresentada na base que você enviou, aparece como um alimento altamente nutritivo, saciante e com baixo impacto glicêmico, especialmente quando comparada com alimentos ultraprocessados ricos em açúcar e amido refinado. E essa comparação é crucial. Muita análise nutricional falha porque compara um alimento real com uma teoria idealizada, e não com o que as pessoas de fato comem no dia a dia. Na prática, trocar refeições cheias de açúcar, farinhas e ultraprocessados por comida de verdade rica em proteína e saciedade pode mudar muito o ambiente metabólico.
Esse é o princípio por trás do argumento. Outro grupo de alimentos que merece atenção são os ricos em amido. E aqui entra um ponto muito delicado, porque muita gente acredita que está comendo super bem quando substitui açúcar por grandes quantidades de arroz, pães integrais, aveia, cereais, farinhas do bem e outros amidos vistos como saudáveis. Mas para quem já está com fígado gorduroso e resistência à insulina, o problema não é só o rótulo saudável. O problema é o efeito metabólico. Muitos desses alimentos se transformam rapidamente em glicose, elevam a glicemia e podem manter a insulina mais alta. Então, na fase de reversão, isso pode atrapalhar. Esse detalhe é muito importante porque existe uma diferença enorme entre manter saúde e tentar reverter um quadro já instalado. Uma pessoa metabolicamente saudável pode tolerar certos alimentos em quantidades moderadas sem grandes prejuízos. Já quem está tentando reverter gordura no fígado precisa ser muito mais estratégico e, em muitos casos, mais restrito. Guarda essa frase, porque ela é uma das mais importantes do vídeo. Existe uma diferença enorme entre comer para manter a saúde e comer para reverter um problema metabólico já instalado. Esse é um erro de percepção que faz muita gente patinar por meses ou anos. A pessoa pega uma recomendação genérica feita para a população ampla e aplica como se servisse igualmente para a reversão de quadro. E não serve. Reverter costuma exigir mais precisão do que apenas manter. Agora vamos entrar nos chamados superalimentos. E aqui também existe uma quebra de expectativa importante. O conteúdo da sua base critica justamente a ideia de superalimento como se existisse um alimento mágico capaz de anular danos causados por um padrão ruim. E essa crítica faz sentido estratégico, porque o cérebro adora a solução simples. Ele quer acreditar que basta adicionar um item especial na rotina e pronto, problema resolvido. Só que isso quase nunca funciona assim. Nenhum alimento compensa sozinho a continuação daquilo que está ferindo o fígado todos os dias. É como tentar jogar perfume num ambiente que continua recebendo lixo. Não resolve a fonte. Então, quando falamos aqui em alimentos que podem ajudar, o jeito certo de entender são alimentos que apoiam o funcionamento do organismo e favorecem um ambiente melhor para o fígado, desde que você também reduza o que está causando a sobrecarga. E agora sim vamos aos alimentos da lista, começando pelo fim e subindo de forma estratégica. Entre os itens criticados está o grão integral como solução quase automática. Esse é um bom exemplo de como uma recomendação pode parecer saudável na superfície e ser fraca no mecanismo. O argumento da base é que grãos integrais são frequentemente promovidos apenas por serem menos ruins do que versões refinadas, mas isso não significa necessariamente que sejam bons para quem quer reverter gordura no fígado. Ainda podem representar uma carga alta de glicose, estimular a insulina e não contribuir muito para mudar o ambiente metabólico que sustenta o problema.